Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte. Inicialmente eu queria dizer o quê? Queria dizer que, de certa forma, toda atração sexual é negociada. Até o cara que tem a aparência, a qualidade genética, ou chamaremos ele de shed, digamos assim, esse cara também está oferecendo algo pela atração sexual, né? Está oferecendo o quê? Está oferecendo a beleza e a aparência dele. Que dentro dessa aparência existem várias características que eu chamo de objetivas, que são meio que padrão nas mulheres. Normalmente todas as mulheres acharão isso atraente nos homens. Os caras que têm essas características gerarão atração sexual nas mulheres, por isso que eu chamo de objetivas, tá? As subjetivas são mais inerentes a características interiores ou de personalidade, externas às vezes também, fora do controle do indivíduo, por exemplo, e algumas também de preferência da mulher, digamos assim, beleza? O que eu quero dizer inicialmente, rapaziada, só para esclarecer, é que a atração sexual ela não é binária. Não é 0, 1, 2 mais 2 igual a 4, matemática a esse ponto. Só o cara que tem a aparência e é o shed, é o que desperta a famosa atração genuína, que é 1% dos homens, como se fosse o amor à primeira vista. A atração sexual, rapaziada, não é pura e simplesmente binária e matemática dessa forma. É muito complexa, por quê? Porque é emocional. Já começa por aí. Então, você calcular emoções é uma coisa muito difícil de se fazer, rapaziada, com números acima de tudo. Você binarizar a atração sexual, que é algo emocional, pelo meu ponto de vista, é algo muito simplório. E uma palavra que o Bruno usa muito reducionista. Tá? Como que eu faço para usar a minha explicação? Para conseguir deixar um pouco mais claro. É o que eu digo, inicialmente a atração sexual ela é emocional e ela não é estática. Existem níveis na atração sexual. Entretanto, eu quero aqui afirmar para vocês que definitivamente o componente mais poderoso da atração sexual são as características da sua aparência física, que não é só músculo e altura. São várias aqui principais que eu destaquei, como eu chamei de objetivas. Vamos falar sobre elas então? Vamos falar sobre elas, rapaziada? Vamos. É o seguinte, a altura, definitivamente, o cara que é mais alto, né? Normalmente as mulheres têm preferência. Entretanto, é o que eu tô falando, se fosse só a altura, o cara lá que é o chinês mais alto do mundo, ele estaria na capa da Men's Health. Densidade muscular que não é só composta pelo seu volume de massa, também pela qualidade muscular que você tem, pela densidade das fibras musculares, né? Densidade óssea também, qualidade do seu esqueleto, né? Largura do seu esqueleto, pescoços largos, pulsos largos, a sua estrutura mesmo, por assim dizer, né? Densidade óssea, simetria facial e corporal, só a simetria do seu rosto, mas a simetria do seu corpo, que é muito representada pela sua frame, que é o seu esqueleto. Não adianta também você só ter esqueletos largos se eles não são simétricos, assim, se você é todo torto. Né? Exemplo, sei lá, o corcunda de Notre Dame. Não só a corporal, mas a facial também. Olhos claros, eu acho que os olhos claros são mais conectados por causa da escassez, porque são raros. Eu não tenho uma explicação biológica por que normalmente olhos claros são mais atraentes, por que eles são bonitos, né? Eu acho que é porque eles são incomuns. É a única explicação que eu consigo trazer para vocês. Se alguém puder deixar nos comentários algo mais específico ou diferente do que eu disse. Cabelos lisos e volumosos, esse aqui serve tanto para as mulheres quanto para os homens. Presumo eu que isso aqui está conectado a testosterona e fertilidade, mesmo alguns dizendo que quando o cara está ficando calvo ou careca é um sinal de alta testosterona, então eu não sei, talvez esteja conectado com fertilidade isso daqui, porque o homem também se interessa por mulheres de cabelos lisos e volumosos normalmente, né? Isso está conectado à fertilidade dela. Arcada dentária, dentes de qualidade, não é à toa que os famosos estão tudo colocando o mesmo dente, que é o dente da Globo lá, que é aquela lente de contato, todo mundo fica com o mesmo sorriso praticamente, né? E também, é claro, o branco dos dentes, que representa higiene. Então coloquei higiene aqui também para vocês, como característica na atração sexual objetiva, conectada à atração primária, na sua aparência. Lábios, o que mais? Falta alguma coisa? Óleo de caçador também fazem parte. O maxilar mais quadrado, indicativo de alta concentração de testosterona, e a dorsal em V. Todas essas aqui são as principais, tá bom? São as mais evidentes que eu trouxe para vocês, objetivas, características que compõem a atração sexual e são as mais poderosas. Esse combo aqui completo, todas essas características aqui de mais qualidade no mesmo indivíduo, normalmente causará um impacto maior na atração sexual que essa mulher irá sentir. Como eu disse, há níveis. Vamos dar um exemplo, né? Eu falei do The Rock, quer dizer, eu falei da alta concentração de testosterona. O The Rock, por exemplo, tem mais testosterona que o Justin Bieber, mas muitas mulheres iriam preferir o Justin Bieber, principalmente as mais novas, do que o The Rock.
Aí o cara falou, alta concentração de testosterona vai depender muito da idade da mulher. Não é só por isso. O Justin, tudo bem, talvez ele não tenha tanta densidade muscular e até a altura como o The Rock tem, por exemplo. Mas definitivamente ele tem os outros componentes aqui que eu destaquei para vocês. Cabelo, simetria facial, simetria corporal também, entendeu? Densidade muscular e densidade óssea, índice de gordura corporal baixo, que eu esqueci de falar, ele tem índice de gordura corporal baixo, qualidade da pele, faltou eu falar, ele tem uma qualidade da pele boa, porque ele é jovem, tá? Então essas características aqui, tirando o fato que ele é famoso, só referente à aparência dele, ou seja, ele é um cara boa pinta. Mesmo ele não sendo tão forte quanto o The Rock tendo tanta testosterona, ele é um cara boa pinta, que é o que eu tô dizendo, rapaziada. Tem o outro lado que é o lado subjetivo da preferência das pessoas. Então, às vezes, pelas características objetivas, algumas mulheres irão preferir mais características objetivas do que outras, o que torna a atração sexual dela subjetiva por causa da preferência. Algumas mulheres podem preferir o Tom Cruise, por exemplo, do que o Brad Pitt, mesmo o Tom Cruise sendo mais baixo. Só que é o que eu estou dizendo, pelas características objetivas, algumas mulheres vão acabar tendo preferências subjetivas, referente o que é preferente a elas, acima de tudo, para o homem também. E como eu disse, não é porque a mulher tem atração sexual pelo Tom Cruise que ela é incapaz de ter, às vezes, pelo Brad Pitt ou pelo Thiaguinho do Exalta Samba. Entenderam o que eu falei? Então, é o que eu disse, onde eu quero chegar com essa explicação, rapaziada. Não é binário, não é matemático, não é 0,1 e acabou. E já era. Só o Shed tem atração sexual genuína, que é 1%, que é como amor à primeira vista. Isso é um absurdo, cara, isso não é verdadeiro. Qualquer cara que já saiu com uma mulher tá ligado que isso é falso, rapaziada. Beleza? E continuando, foi aquilo que eu expliquei pra vocês. De certa forma, toda atração sexual é negociada. Foi um comentário que o cara fez que eu achei interessante. O Shed negocia com a beleza. E é o que eu tô dizendo, você não pode exigir um tratamento de Shed, uma atração sexual de Shed, se você não for também. Porque o Shed tá oferecendo a beleza, você vai ter que oferecer o quê? Outros componentes, outras qualidades. Se você não tiver essas daqui, se você não tiver esse checklist completo, tem outros subjetivos que você pode oferecer que fazem parte da atração sexual também, que é a que eu vou trazer pra vocês agora, que eu chamo de secundária. E vou reforçar mais uma vez para vocês. Essa aqui que eu disse para vocês, que eu considero como primária ou objetiva, é a mais forte, é a principal e é a mais poderosa. A aparência é o que causa mais atração sexual nas pessoas, tanto para o homem quanto para as mulheres, principalmente. Sim, é um fato, rapaziada. E não é que é negociado, porque é emocional isso aqui que eu vou trazer para vocês. Não é que a mulher pensa, o cara é confiante, então vou ficar molhado agora. Não é assim que funciona. A negociada, de certa forma, por falta de termo, o exemplo da GP. O exemplo da garota de programa. Você não tem atração negociada com ela. Atração sexual, você tem relação sexual negociada. Então tem muitas mulheres que elas têm relação sexual negociada com os caras que são betas provedores, ou com o que eu chamo de atração beta, dinheiro, por exemplo. Entendeu? Muitas mulheres, que é a história do Kevin lá que eu trouxe pra vocês. Muitos caras se casaram com mulheres e acabam sendo um Kevin e nem sabem disso. Que é a mulher que tem muita compatibilidade não sexual com o cara, principalmente pela forma que ela é tratada, ou que ele trata ela ou os filhos, pela capacidade de provisão e qualidade de vida que ele pode proporcionar, mas o sexo é muito negociado entre eles, porque essa mulher não tem tanta atração sexual e, consequentemente, pela falta de atração sexual, ela tem relação sexual negociada. É diferente. Mas o termo atração sexual negociada é um negócio muito estranho. Porque se a atração sexual é negociada ao mesmo tempo, mas é genuína. Então eu vou dizer para vocês qual que eu acho que é o melhor termo. Atração sexual negociada genuína. Esse é o termo completo. Toda atração sexual é negociada e toda atração sexual é genuína. Digamos assim. Nem toda relação sexual tem atração sexual negociada genuína. Então as características secundárias que eu quero trazer para vocês, que às vezes o cara não tem um impacto tão forte na aparência, mas depois por outras coisas essa mulher pode ter atração sexual negociada genuína por ele. Tá bom? Toda atração sexual é negociada, rapaziada, e é genuína. Inteligência, eu não vou me estender aqui em explicar cada uma delas, porque são autoexplicativas. Status, vocês já sabem do que se trata. Compatibilidade de interesses, vocês já sabem do que se trata. Poder, valor social, respeito, pré-seleção, acho que é o pré-seleção e confiança são os principais subjetivos ou secundários, eu afirmaria para vocês. Por exemplo, um cara que talvez não é tão bonito e tão atraente assim a primeira impressão para uma mulher, se ela descobrir que ele já saiu com mulheres lindas, ela provavelmente vai ficar interessada nele, curiosa por saber por que ele está saindo com essas mulheres, e isso pode despertar atração sexual nela por ele, por causa da pré-seleção. O que esse cara tem? Que essas mulheres estão todas interessadas nele. Será que ele é bom de cama? Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor, olha só para vocês verem como não é matemático desse jeito, rapaziada. Vamos supor a mulher ficou com Shed. A mulher conseguiu ficar com Shed, que nem vocês falam do 1% lá, que causa uma atração sexual estrondosa. Tá bom?
ela ficou com esse cara, só que esse cara não tinha tanta atração sexual por ela, consequentemente a qualidade do sexo foi comprometida devido a isso, devido a esse fator. Aí agora essa mulher ficou com um cara que não é tão shed assim, só que eles têm alta compatibilidade, o cara é confiante e ela também tem alta atração sexual por ele, por outros motivos, mesmo ele não preenchendo esse checklist completo, só que tem uma diferença aqui que é a principal. Esse cara tem alta atração sexual por ela, consequentemente a qualidade do sexo foi muito melhor. Você acha que ela vai preferir transar com o shed, que o sexo foi uma bosta, mesmo ele sendo um shed, porque ele não tem atração sexual por ela, ou com esse cara que é bom de cama, mesmo ele não sendo shed? Então, o fator pelo qual o cara tem atração sexual alta pela mulher também é um componente subjetivo que não é relacionado à aparência dele, talvez pela aparência dela que provoque isso nele, vamos dizer assim, mas não é pela aparência dele. Mas isso pode deixar ela também muito excitada. E, consequentemente, a qualidade do sexo vai ser muito quente entre eles e vai ser uma experiência, vai ser um momento. Por outros fatores intrínsecos, compatibilidade, às vezes, que existiu entre os dois, de interesses, entendeu? Que não só são representados pela aparência física. Eu, na minha opinião, essa mulher preferiria esse cara do que o shed que foi ruim de cama ou que não foi tão bom com ela. Que provavelmente pode ser com outra mulher, que ele tem atração sexual, por assim dizer. Entendem? Então tem vários fatores, rapaziada, que são subjetivos, que é o que eu falei, não é tão matemático assim, porque a atração sexual é emocional. Não tem como você medir ela binariamente, por 0, 1 e já era, preto no branco. Não é assim. A atração sexual não é preto no branco. Beleza? Então, como eu destaquei, esses aqui são as principais características secundárias, outras aqui, para concluir, parei na confiança, né? Humor, game, sedução e calibragem também. Esses aqui são os outros tópicos que fazem parte da atração sexual negociada genuína, que é o termo que eu quero usar. Beleza? Então o vídeo já ficou aqui numa quantidade de tempo razoável. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem se não estiverem inscritos. Deixem a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, sobre o que eu disse. E assim, só para concluir, rapaziada, foi o que eu falei basicamente sobre essa questão de atração sexual. A aparência é o componente mais poderoso e principal da atração sexual, que normalmente é o primário, porque aquilo que você vê, você vai se atrair pela aparência da pessoa. Mas os outros aqui também são relevantes, são menos do que a aparência, eu digo isso para vocês, mas são sim relevantes os subjetivos, como a atração sexual do cara pela mulher, ou os outros aqui que eu listei, são relevantes, são subjetivos, não são relacionados à aparência, são secundários, mas também fazem parte da atração sexual genuína. Beleza? Um abraço.